Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UOL-TV e também pelas nossas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube para você acompanhar a nossa jornada de hoje, quarta-feira, até a 13h. Você fica aqui com a gente, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje, 973350038, sempre esse número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Eu já destaquei aqui quarta-feira e você sabe, nesse espaço aqui, sempre os assuntos voltados para a saúde, para o bem-estar e para o comportamento. Então vamos escalar aqui o nosso time de especialistas para essa conversa de hoje. Doutora Ana Cláudia Carramaschi Vilela Soares, ela é hematologista pediátrica da DASA Genômica. Tudo bem, doutora Ana Cláudia? Bem-vinda, como vai? Tudo bem, obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, doutora Ana Cláudia, também com a gente para essa nossa conversa de hoje, doutor Caio Vinícius Saito Regatieri, médico oftalmologista, ele é professor do Departamento de Oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo e também diretor científico do grupo Opti Oftalmologia. Tudo bem, doutor Caio? Bem-vindo, como estão as coisas? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e falar com você e os nossos colegas. Obrigado pela presença. Também com a gente, vamos apresentar aqui o Dr. Edson Abdala, infectologista do Hospital 9 de Julho. Tudo bem, doutor Edson? Tudo bem, boa tarde, Mauro, boa tarde a todos. Muito grato pela oportunidade, é um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado pela presença. Fechando aqui o nosso time, a nossa bancada de hoje, doutor Murilo Aranha, advogado, especialista em direito médico. Doutor Murilo, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Mauro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. Vamos lá, minha gente, 12h02, nosso primeiro assunto de hoje, aqui nesta quarta-feira no programa Gente que Fala. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse ontem que a pasta vai iniciar em fevereiro uma campanha de vacinação infantil, cujos detalhes ainda estão em discussão, mas que deverão incluir pontos de aplicação de doses em escolas. Segundo a ministra, os objetivos são complementar a imunização das crianças contra a Covid-19 e também tentar recuperar a cobertura vacinal contra outras doenças, que caiu muito nos últimos anos. A ministra também disse planejar a realização de mutirões de cirurgia com ações em janeiro, fevereiro e março para reduzir a fila de espera. Doutor Edson Abdala, eu começo com o senhor a respeito desse tema. Enfim, o Ministério da Saúde anunciando essa campanha de vacinação já para o mês que vem, os detalhes ainda em discussão, mas o importante é esse pontapé inicial para a gente tentar tirar o atraso aí de cobertura vacinal contra diversas doenças e também colocar em dia a imunização das crianças contra a Covid-19. Sua avaliação qual é? Na verdade, né, a gente teve esse efeito colateral aí da pandemia de Covid-19 e de todos os questionamentos relacionados às vacinas contra a Covid-19, né, na possibilidade de eventos adversos, nos dados muito recentes em relação à eficácia e etc. Toda essa polêmica acabou gerando uma diminuição, de maneira geral, nas adesões a todas as vacinas no nosso país, né? O nosso país, com seu Programa Nacional de Imunização, ele sempre foi um modelo de adesão vacinal, né? Isso especialmente em crianças, e caíram percentuais de mais de 20%, 30% nesta adesão. Essa campanha vai ser muito importante para a retomada de todas as vacinas na nossa população de maneira geral. Isso começa efetivamente com as crianças. Adicionalmente, vem se estendendo a indicação, à medida que a gente foi tendo dados de segurança, foi se estendendo a indicação das vacinas contra a Covid-19 nesta população pediátrica, né?
Então, a ideia é atualizar, pelo entendimento que a gente teve do que colocou a ministra, é atualizar todas as vacinas e aumentar a nossa população vacinada contra a Covid-19 através da maior vacinação nas crianças. E isso deve ser muito importante para a contenção do número de casos de Covid-19 em todo o nosso país. E numa outra frente aqui também essa possibilidade da realização de mutirões e cirurgia, né, com ações aí nos 3 primeiros meses do ano para redução das filas de espera, né? Seu entendimento, doutor Edson? Desculpa. Ainda também temos aí uma outra frente, né, nessa ação aí do Ministério da Saúde para a realização de mutirões de cirurgia e também para uma eventual busca aí da redução das filas aí do atraso, né? Tá. Eu creio que o Dr. Caio vai responder até isso melhor de maneira geral nas questões cirúrgicas, mas assim, os multirões de cirurgias têm, de maneira geral, resolvido muitas questões de filas, né? Cirurgias oftalmológicas, como cataratas, algumas cirurgias de hérnias, outras cirurgias. Isso tem sido um meio bastante eficiente de você dar andamento nas filas, né? De cirurgias de maneira geral. Muito bem, deixa eu ouvir primeiramente, antes do doutor Caio, a doutora Ana Cláudia, para a gente repercutir um pouco melhor essa questão da vacinação, porque a gente está falando da população infantil e a doutora atende o público pediátrico, né, na hematologia. Seu entendimento sobre esse novo momento do Ministério da Saúde com a campanha de vacinação para fevereiro, doutora Ana Cláudia? Mauro, eu acho que é fundamental esse tipo de campanha, e tem que ser uma campanha assim, muito abrangente, rede social, a gente tem que utilizar a internet para divulgar a segurança da vacina. A gente realmente teve uma redução muito importante em vacinas que são fundamentais, que a gente era exemplo, né, para todo mundo, e agora a gente tem que tentar retomar para a segurança, né, de todas as crianças, para a gente evitar o caso de doenças que já estavam erradicadas. Então, a gente que atende pediatria todos os dias, a gente vê hesitação vacinal, o pessoal fala até sommelier de vacina, então, qual a marca da vacina que eu vou tomar? Então, isso realmente mudou, né, com a pandemia. Então, a gente tem que realmente orientar, reorientar e todos os dias falar sobre a importância da gente atingir os níveis vacinais que são preconizados pela Organização Mundial da Saúde. Doutor Caio, a sua observação, a partir da sua área de oftalmologia, nesse aspecto das ações de mutirões, né, para redução de filas nas cirurgias, e já tem um bom tempo que a gente não ouve falar desses mutirões de cirurgia para catarata, né? Eu acho que trazer esse assunto à tona, acho que é fundamental, principalmente nessa mudança de governo, né? Eu faço parte da Universidade Federal, então desde que eu me formei médico na Universidade Federal de São Paulo, fiz residência, minha pós-graduação, e hoje eu componho o corpo docente. E lembrando que os mutirões foram começados no governo FHC, quando o ministro era José Serra. E no governo Lula, no primeiro governo do Lula, os mutirões de catarata foram todos suspensos, porque houve uma fraude muito grande pelo menos isso na catarata, em que eles contratavam carretas, e teve um médico, inclusive oftalmologista, que fechou um contrato de mais de 100 milhões de reais e deixou muita gente para trás. Então, eu acho que seria excelente, eu não gosto nem de falar em mutirão, porque mutirão parece que é algo feito com baixa qualidade, mas eu gosto de falar em cirurgias de alto volume. Eu acho que, como o Dr. Edson falou, acho que ajuda bastante, mas eu gostaria de ver como que o governo, eu acho que tem essa proposta, mas pelo menos até agora, dentro da universidade, dentro dos serviços públicos federais, que eu faço grande parte de coordenação, a gente ainda não recebeu nenhum projeto, nenhum planejamento específico para isso, né? Então, acho que a gente, como sociedade, tem que cobrar esse planejamento. Não adianta só falar. Eu acho que é ótimo, tem que ter mesmo esse projeto de cirurgias de alto volume, não só na oftalmologia, mas eu acho que tem uma fila gigantesca, um volume represado de pacientes
principalmente as pessoas mais pobres que dependem do SUS para fazerem qualquer tipo de cirurgia, mas até hoje eu espero que isso saia do papel e saia da fala da ministra para uma prática e para algo que seja realmente benéfico para a nossa população que precisa. Sair do papel de forma séria, inclusive, né, que você citou aí essa fraude que houve no governo Lula I e que levou à suspensão dos mutirões, isso nunca mais houve dali para frente, é isso? É isso, exatamente isso. Não sei se algum de vocês recorda, eram as chamadas carretas da visão. Então, tem um médico que é de Ribeirão Preto, que foi contratado para fazer em vários locais, principalmente no norte e nordeste do Brasil, no interior, e obviamente era um contrato superfaturado, né? E foi descoberto, esse médico até foi processado, não sei como está o processo, mas desde então foi suspensa a questão das cirurgias de alto volume. Esse outro aspecto que você levantou, doutor Caio, em relação aos mutirões, a esse conceito que os mutirões trazem, de que poderiam ser cirurgias de baixa qualidade, muita gente tem essa percepção na população, que você prefere esse conceito de cirurgias em grande volume, né? Então, como é que a gente tira essa percepção da população de que o mutirão é um trabalho sério, um trabalho bem feito, uma vez que este nome pode eventualmente levar a uma percepção diferente? Doutor Caio. Mauro, desculpa, falhou na hora que você estava falando. Você poderia repetir, por favor? Sim, é interessante esse aspecto que você destacou, que o conceito de mutirão eleva muitas vezes a percepção de realização de cirurgia de baixa qualidade. Não é exatamente isso, mas a parte da população tem essa percepção. Você prefere adotar uma outra denominação, que seriam cirurgias em alto volume. Como trabalhar isso na população para se mudar essa percepção de que o mutirão é um trabalho que é bem feito, enfim, que muita gente acaba não acreditando? Eu acho que a orientação da população é fundamental, né? Então, primeiramente, a gente sempre fala em trocar o nome de mutirão, porque o mutirão acaba trazendo uma questão pejorativa, mas são cirurgias feitas com qualidade, só que com um processo muito bem organizado em que você consegue ter uma eficiência muito maior. Então, acho que a orientação da população, e eu acho que o teu programa ajuda muito isso para a gente falar isso, de que são cirurgias bem feitas, com médicos super especializados, porque tem que ter uma eficiência cirúrgica muito grande, então nenhum médico que opere mal vai participar. Então, são cirurgias de processos cirúrgicos bem organizados que permitem cirurgias, alto volume de cirurgia. Doutor Murilo Rebouças, sua observação a partir aí do direito médico, dever do Estado, direito da população a todas essas questões, a vacinação, as cirurgias também, direito constitucional e, enfim, a sua avaliação sobre esse novo cenário que se desenha aí a partir do mês que vem. O direito à saúde é um direito fundamental previsto na Constituição, de uma forma muito bem objetiva, né? Mas que, infelizmente, devido, conforme muito bem exposto pelo Dr. Caio, muitas vezes, por fatores políticos, acabam sendo deturpadas algumas condições, né? Até a parte do direito mesmo, no judiciário, ela é dividida entre o direito público e o direito privado, que envolve aqui as discussões com o plano de saúde, de um lado, né, questões de procedimento, e aqui as campanhas, não só as campanhas, como a concessão de medicamentos, os tratamentos, e tudo nesse aspecto, sejam mutirões, sejam concessões de medicamentos, sejam a garantia, né, ou, que nem recentemente, o tempo de um tratamento de oncologia. Tudo que a gente fala da esfera pública é muito complicado, porque envolve não só um sistema muito burocrático, né, de autorização, como fatores que envolvem pessoas ali do poder, não exclusivamente médicos, não responsáveis técnicos, né? E aí abre portas, que nem o doutor colocou, para casos de corrupção.
O Ministério Público, inclusive, ele investiga vários casos nesse sentido dos mutirões da catarata, né, de desvios de verbas. Então, do lado jurídico, é importante o quê? A população, de fato, quando ter esse programa, aproveitar, porque estar presente ali, fazer o uso, porque cada pessoa que não faz o uso, ela é contabilizada, e isso é uma verba que acaba sendo destinada, né, sendo desviada. E fora isso, a fiscalização, né, dos poderes em si, porque seja uma campanha de vacinação, seja uma campanha de medicação, uma concessão, tudo que envolve essa parte do direito público no aspecto da medicina, em relação à saúde pública, é muito técnico, muito burocrático, acaba virando um assunto político ao invés de um assunto, né, de saúde, e acabam se desviando daquilo que a própria Constituição diz, né, que é o direito à saúde do cidadão, ele acessar o posto, acessar o profissional de saúde e ter aquilo de forma plena. Com quantos médicos nós não vemos aí? Então, juridicamente falando, do nosso lado aqui da lei, acaba se burocratizando, né? A lei burocratiza o próprio processo. Por exemplo, pessoas nos postos de saúde, poucos médicos, né? Efetivo, às vezes dificuldade para conseguir, e quando a gente vê campanhas sendo realizadas, muitas vezes, infelizmente, acabam acontecendo coisas erradas por fatores políticos. Muito bem, eu tive a impressão que alguém pediu a palavra, acho que foi o doutor Edson, enquanto eu falava aqui. Fazer um comentário. É claro que guardadas as proporções nos seus âmbitos, mas assim, só o reforço de alguns benefícios destes multirões, né? Porque ademais das iniciativas governamentais, há iniciativas em algumas instituições locais, né? Eu, além de trabalhar no 9 de julho, como você bem me apresentou, trabalho há muitos anos no Hospital das Clínicas também. Então, eu tive a oportunidade de ver mutirões sendo feitos dentro do HC, tanto para procedimentos, para intervenções cirúrgicas, quanto diagnósticos. Então, assim, eles fazendo com seriedade, quando você planeja um mutirão ou um atendimento em alta demanda, você destina recursos humanos, materiais para aquilo. Eles ocupam muitas vezes finais de semana. Então, eu já vi mutirão para diagnóstico de câncer de próstata, como bem comentou o doutor Murilo agora. Hoje nós temos um timing entre diagnóstico e início de tratamento por lei de 60 dias, né? Então, só dar este reforço. E claro que a gente precisa observar as questões legais e éticas, mas, de maneira geral, mutirões são muito bem organizados. Eu dei o exemplo do local onde eu trabalho, mas tem de outras grandes instituições. Em geral, eles são organizados, se não pelos órgãos governamentais, por instituições sérias, e, em geral, eles dão realmente um caminho mais rápido para diagnósticos e tratamentos. 12h17 agora, programa Gente que Fala no ar, pela UTV, a TV da internet, também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. O próximo tema por aqui, eu sigo com o Dr. Edson para falar sobre o seguinte. Deixa eu puxar aqui a nossa ficha. Um levantamento realizado pela DASA entre os dias 29 de dezembro e 4 de janeiro demonstra que os índices de positividade para a Covid-19 das mais de 980 unidades da rede DASA, mantém tendência de queda no Brasil. As regiões Centro-Oeste e Sul registram as maiores taxas de positividade, com 39% e 37%, respectivamente, mas a média nacional é de 23%, uma queda de 4 pontos percentuais em relação à semana anterior, de 22 a 28 de dezembro, quando a taxa de positividade era de 27%. Doutor Edson, vamos fazer uma comparação aqui entre esse levantamento da DASA. Eu vou puxar aqui as informações do painel coronavírus do Ministério da Saúde. Ontem, eles apresentaram, nas últimas 24 horas, 41.146 novos casos, já são 36.552.432, né? E ontem também o anúncio aqui da 68 novos óbitos, né?
694.985 mortes desde o início da pandemia. Enfim, qual é a relação que a gente consegue fazer entre esse levantamento da DASA e o que a gente tem aqui no geral contabilizado pelo Ministério da Saúde? Esses dados do DASA são bastante importantes, porque ela vem do DASA Vertical Diagnóstica, que congrega todos os exames feitos no laboratório. Isso inclui exames de pacientes que não estão internados ou que passam ou não por hospitais, tanto por qualquer pedido médico. Acho que todos sabem, hoje a DASA é uma grande empresa e ela tem a vertical hospitalar acho que são 13, eu tenho medo de falar o número, eu nunca lembro, são 13 ou 15 hospitais em todo o país, né? Alguns bastante importantes em São Paulo, Rio, etc. Então, esses dados são bastante interessantes, mas veja como você pontuou. Ele está comparando o final de dezembro, começo de janeiro, com a última semana de dezembro. É um fato. Assim, na nossa retrospectiva, o que a gente teve no país como um todo? Do final de outubro para dezembro, uma volta de um aumento do número de casos relacionado a uma variante que era uma subvariante da Ômicron, na verdade, que é a BQ1. Então, isso aconteceu. Teve um aumento do número de casos, acompanhado por um aumento de hospitalização, mas não tão importante, e com uma gravidade e óbito também não tão importante. O cenário hoje quando nós temos aumento do número de casos de Covid, a gente observa uma gravidade menor. Não é uma gravidade zerada. Os pacientes da doutora Ana Cláudia, de alguns outros colegas, os imunodeprimidos, aqueles que têm menor resposta vacinal, eles ainda estão sob maior risco de gravidade. Mas, muito provavelmente, a menor gravidade que a gente vê hoje, ela é relacionada a gente ter uma população vacinada, e isso, ainda que não evite de adquirir o vírus, modifica muito a evolução. Então, esses dados do DASA são importantes, porque a gente teve um aumento da circulação dessa variante em novembro e dezembro, e a partir do final de dezembro começa a cair. Mas se você fizer um paralelo exatamente com esses dados do Ministério da Saúde, esqueci o nome, do coronavírus aí do Ministério que você acabou... Painel coronavírus. Do painel coronavírus, você vê o que é mais interessante, a gente infectologista fica todo dia olhando esse painel. Você vê a média móvel dos últimos 14 dias, ela vem em queda. Felizmente, então, esse vírus, essa variante que começou a circular mais, está diminuindo, ela vem em queda, mas você observa em janeiro, essa queda dá uma diminuidinha, está virando um platô. Nós esperávamos por isso, porque as aglomerações de fim de ano iriam necessariamente fazer essa pequena oscilação. É uma pequena oscilação, mas todos esses dados no pacote, tivemos aumento no final do ano, novembro e dezembro principalmente, entramos numa fase de maior tranquilidade, está em queda, os dados do DASA mostram isso, essa queda não está tão importante mais. O que isso vai significar para as próximas semanas, a gente não tem certeza. Mas temos, de fato, hoje, um cenário mais tranquilo do que a gente tinha no final de novembro e começo de dezembro. Agora, isso. O que é que se sabe sobre essa nova subvariante da Ômicron, a XXB 1.5, né, que representa cerca de 40% dos casos de Covid-19 nos Estados Unidos, mas aqui a gente não tem, a gente faz o teste, tem a positividade, mas a gente não submete a análise do genoma para saber qual é a subvariante ali de que se trata, né? Existe, na verdade, em locais definidos como sentinela, o governo faz, dentro dos seus laboratórios de referência, que em São Paulo é o Adolfo, no estado de São Paulo é o Adolfo Lutz, no Rio de Janeiro é a Fiocruz, em seus estados ainda tem por amostragem. Isso, a gente tem esses dados um pouquinho depois. Provavelmente é esse o cenário no país também,
mas a gente tem esses dados disponibilizados um pouco depois, não temos já, mas a gente deve ter por amostragem. Na verdade, essas novas subvariantes sempre tem o questionamento delas serem menos agressivas. Tem alguns dados de estudos em animais de experimentação que sugerem uma menor agressividade, isto é possível, mas o que a gente tem que pensar é que, em geral, essas subvariantes são as que resistiram à tentativa de bloqueio vacinal. Eu vou me permitir avançar aqui um pouco no assunto da vacina, porque a ministra fez uma colocação em relação à vacina de Covid, isso é muito importante, e provavelmente a partir de março e abril nós vamos ter o esquema vacinal anual, prioritariamente para grupos de risco, que são profissionais de saúde e populações mais vulneráveis para piores quadros clínicos, da vacina de Covid. Provavelmente, nós vamos entrar com a Covid-19 parecido com a influenza, com a gripe. Nós vamos ter um nível que a gente chama de endêmico, a gente espera que todo ano a gente tenha um número X de casos, a gente precisa garantir a vacinação da população mais vulnerável, que além dela ter menos consequência disso, você bloqueia a disseminação, mas o que é mais importante, nós vamos precisar ter todo ano uma vacina atualizada. Sim. Uma vacina que cubra aquelas variantes que circulam naquele momento. Posso só mais uma, que é o tal da vacina bivalente, trivalente, sim, tetravalente. Vacina bivalente nada mais é do que eu tenho a vacina com as cepas que eu tinha e eu incluí as variantes que estão circulando. A bivalente que a gente fala é com a ômicron e já tem trivalente em termos de produção. É isso. Foi claro? Meio-dia, sim. Tá claro, perfeito, doutor Edson. Meio-dia e 26, vamos seguir aqui para mais um tema, nessa edição do programa Gente que Fala, as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui, sempre às quartas-feiras. Olha, minha gente, receber o diagnóstico do câncer infantil é assustador para toda a família, claro, mas é importante destacar, chamar atenção a respeito do tratamento, quando é iniciado de forma precoce, isso aumenta muito as chances de cura. E, nesse sentido, cresce a importância da medicina de precisão na melhora da individualização do diagnóstico e do tratamento, já que ela pode identificar as características genéticas de cada tumor. Essa realidade faz com que os exames genéticos sejam fundamentais para determinar a localização e a extensão do câncer presente em uma pessoa. Doutora Ana Cláudia, em que pé está o andamento aí da medicina de precisão na melhora da individualização do diagnóstico e tratamento de câncer? Seu áudio... Sem áudio, doutora Ana Cláudia. Continua sem áudio. Deve ser algum problema com os seus fones aí. Talvez tenha problema na conexão do Bluetooth. Consegue desconectar? A gente entra pelo áudio do equipamento mesmo? Ou enquanto você tenta aí a conexão, a gente segue para um outro tema e aí a gente volta depois. Quer sair da conexão? A gente combina assim, desliga tudo, volta, às vezes algum problema por aí a gente corrige. Vamos seguir aqui para o próximo tema. Doutor Caio Vinícius, vamos falar sobre problema muito sério aqui, né? Muita gente embarca nessa pelas questões de preço, aí as razões econômicas, né? Metade dos brasileiros usa óculos de sol piratas, mas esse é o clássico barato que pode sair muito caro, não só para o bolso, mas também para a saúde de cada um, causando danos como queimaduras de retina, alterações da córnea, tumores de pálpebra, amadurecimento precoce da catarata e tantos outros, não é? Segundo especialistas, é melhor não usar óculos nenhum, do que usar um falsificado, já que isso pode tirar a proteção natural dos olhos contra o excesso de luz. Não dá nem para saber, né, quantas pessoas no Brasil usam óculos falsificados, né? Isso se vende em cada esquina de forma sem controle algum, né, doutor Caio?
Exato, Mauro. E é uma situação, como você bem colocou, que às vezes é melhor você não usar nenhum óculos do que usar óculos falsificado. Porque quando você está usando um óculos falsificado, tem um escurecimento e a pupila, que é a menina dos olhos, ela abre, né? Porque em todos os ambientes escuros, a nossa pupila abre, então entra para poder entrar mais luz. Só que você espera que a luz, ou os raios ultravioletas, tanto o VA como o VB, estejam sendo filtrados pela lente do óculos, mas esses óculos falsificados, eles não têm filtro. Então, acaba entrando muito mais luz do que deveria entrar, e associado a isso entra também os raios maléficos, são o VA ou o VB. E por isso Entra a que luz nociva, né, pela falta do filtro. exatamente, entra a luz nociva, que são o espectro de luz com um comprimento de onda maior. Então, são comprimentos de onda que a gente não enxerga e que podem causar lesões nocivas ao nosso olho. Principalmente avanço da catarata, e em alguns casos até mais graves, pode ocorrer uma alteração da retina em decorrência da luz solar. Então, é sempre importante que as pessoas comprem os óculos em locais que sejam seguros ou que tenham uma certa confiança, porque realmente muito difícil, até mesmo a gente no consultório, saber se é um óculos que tem um filtro contra ultravioleta. Não é só questão da a ausência do filtro, né, e que vai levar a essa entrada de luz nociva através das lentes, mas também a qualidade das lentes, não é, doutor Caio? Lentes irregulares, lentes tortas, isso vai provocar essas deficiências na córnea futuramente, né? Na verdade, a lente torta, eu acho que é até bom, para te falar a verdade, viu, Mauro? Porque quando essas lentes são tortas, as pessoas vão usar os óculos e acabam não E conseguindo vão nem usar, perceber. porque a imagem fica ruim. Então, nesses casos até é bom de acontecer isso, Que a pessoa porque percebe e encontra o problema, né? exatamente encontra o problema. E a visão fica insuportável, porque dá tontura, mal-estar. Então, esses casos aí não acontecem. O pior problema mesmo é a questão do escurecimento, que causa a abertura da pupila e entra a luz com os raios ultravioleta. Os óculos com lentes espelhadas trazem algum tipo de problema quando não tem o filtro, eles acabam favorecendo ainda mais a entrada da luz nociva? Não tem muita associação. Na verdade, quanto mais escuro o óculos, né, pior acaba sendo, porque você causa uma abertura maior da pupila, da menina dos olhos. Então, com isso, a possibilidade de entrar mais luz nociva é maior. E tem os óculos de luz, os polarizados, que deixam a luz entrar num único sentido, que teoricamente dão uma visão até melhor. A escolha do óculos de sol ou do óculos escuro deve passar necessariamente pela orientação, pelo apoio do oftalmo, ou apenas da ótica? Porque às vezes a pessoa não tem problemas de visão, não usa grau, então ela não passou no médico, ela vai lá na ótica e compra um óculos escuro. Ou seja, o grau de escurecimento daquela lente, isso também tem que ser levado em consideração, conforme a sensibilidade de cada um, olho claro, olho mais escuro, enfim, como é que isso deve ser orientado? Na verdade, isso não acaba sendo muito mais por comodidade e da própria pessoa, né? Conforto. Conforto. E tem em algumas situações em que os óculos escuros, as lentes escuros, elas podem ter filtros medicinais, aí sim depende do médico prescrever. Tem pacientes que têm problemas da retina, que tem um filtro específico que ajuda a ter uma visão melhor do que uma lente clara, por exemplo. Aí sim passa pela prescrição médica. Mas é importante lembrar que toda ótica deve ter um profissional que é o ótico, e que é um profissional teoricamente capacitado para ter esse tipo de orientação. Agora, o nosso papel aqui, né, é levar informação, né, doutor Caio, para a população
em relação aos perigos desses óculos que são vendidos aí inadvertidamente nas esquinas do Brasil sem nenhum tipo de controle, né? Que programa a gente poderia ter para evitar esse tipo de coisa? Isso vem aí dos locais de várias partes do mundo e cai aí nas bancas à venda aí de maneira fácil e barata para todo mundo, né? Eu acho que o seu papel, Mauro, de orientação aqui, acho que a educação da nossa população é algo fundamental para que entenda, né? Porque a fiscalização desses pontos de venda, acho que é algo não é factível, né? Porque bem como você falou, em qualquer venda tem isso daí. Eu trabalho no Hospital São Paulo, lá no o Dr. Edson deve ver também no HC, na frente dos hospitais públicos tem milhares de pessoas vendendo. Nas praias agora, lembrando no verão, tem várias pessoas vendendo e eu acho que é muito difícil inibir essa venda de uma maneira oficial. Mas acho que a orientação da população e o entendimento de que isso é algo que pode fazer mal, eu acho que é o que mais vale a pena, a educação da nossa população. 12h35 agora, programa Gente que Fala no ar, e uma paradinha breve aqui para o intervalo, mensagem do nosso apoiador, um golinho de água para cada um. Na volta, com a doutora Ana Cláudia, a gente vai tratar da questão aqui dos exames genéticos, ela já está novamente conectada aqui, vamos ver se está tudo bem, mas depois do intervalo a gente fala com ela. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, programa Gente que Fala no ar pela OTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de quarta-feira, sempre com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Agora com a doutora Ana Cláudia, a gente vai falar sobre os exames genéticos que auxiliam no rastreamento do câncer infantil. Eu perguntava no bloco anterior para ela, perdemos a conexão, mas agora está tudo bem, sobre a medicina de precisão na melhora da individualização do diagnóstico e tratamento. Em que pé está isso, doutora? Então, Mauro, assim, a medicina de precisão, ela já é uma realidade, né, em todo mundo, em todos os protocolos de tratamento, todas as novos guidelines que a gente fala, eles orientam que a gente faça uma individualização do tratamento, para você poder escolher medicamentos, né, fazer um tratamento direcionado a cada paciente. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem no Brasil duas saúdes, a saúde pública e a saúde privada, que hoje ainda, infelizmente, tem muita diferença, né, em relação à testagem, né, ao diagnóstico, ao rastreamento. Então, a gente tem que lutar para que a gente tenha na saúde pública o mesmo nível de qualidade de testes genéticos que a gente tem hoje em dia na saúde privada, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que, principalmente como sociedade, e como sociedades também, né, médicas, lutar para que novos testes sejam incluídos, né, no rol da ANS, para que a individualização do tratamento seja cada vez mais real, né, realidade no câncer de adulto e no câncer infantil também. Como é que está essa interlocução entre as sociedades médicas e o poder público nesse sentido, né, de garantir a equidade entre os dois setores? Então, a gente tem, né, frequentemente a gente tem a solicitação da inclusão de novos medicamentos, novos testes, né, que são medicamentos terapias-alvo, que a gente fala. Então, se você faz um teste, né, você detecta um tipo de câncer, e aí você vai fazer um teste, né, de genética, que a gente chama de biologia molecular, para detectar alguma mutação específica, falando de uma forma ampla. E caso algumas mutações sejam detectadas, você pode escolher medicamentos apropriados para aquele tipo de doença, seja uma leucemia, um tumor sólido, né?
tumores cerebrais, tumor de mama. Então, a gente tem esse perfil genético de cada câncer, podendo hoje ser rapidamente disponibilizado através dos testes genéticos. Então, conforme os medicamentos novos vão sendo aprovados, a gente precisa também que a pesquisa dessas mutações sejam também aprovadas, né, e disponibilizadas, tanto no sistema privado como no sistema público. Então, frequentemente, a gente tem as pesquisas, né, de opinião, as pesquisas que a gente pode participar como população no Senado, né, na Câmara, e as câmaras técnicas vão aprovando esses novos tratamentos e essas novas pesquisas. Mas é uma realidade que a gente tem na saúde privada, a gente tem isso já de forma ampla, alguns convênios liberam, alguns convênios a gente tem que fazer relatório, solicitação para que sejam autorizados, porque isso realmente muda o tratamento, né? Você consegue detectar um tipo de leucemia se ela é menos ou mais agressiva. E baseado nisso, você vai intensificar o tratamento naquelas que você sabe que tem uma agressividade maior, ou, pelo contrário, você pode reduzir a intensidade do tratamento naqueles que têm melhor prognóstico, evitando efeitos colaterais da quimioterapia, da radioterapia, enfim. Além da gente ter as terapias-alvo, né, que hoje em dia são uma realidade e que a gente tem que cada vez mais utilizar desse tipo de tratamento, porque ele tem menos efeito colateral em alguns casos. Assim, mais popularmente, até para a gente chegar no leigo, o que é a medicina de precisão? Quando a gente fala, por exemplo, em exames, marcadores tumorais, isso faz parte da medicina de precisão? Sim, a medicina de precisão é a medicina individualizada. Então, você tem, claro, é preconizado um tipo de tratamento para uma doença, em geral. Mas aí o que você vai fazer? Você vai fazer testes genéticos, né, em cada indivíduo, e você vai determinar se aquele indivíduo tem alguma característica especial. E aí, baseado nessa característica especial, você vai individualizar o tratamento. Então, você tem, né, no nosso caso, que faz parte mais do meu dia a dia, por exemplo, as leucemias. Então, eu sei que tem uma leucemia da infância de um subtipo tal. E aí eu vou pesquisar se tem alguma mutação genética específica naquela criança. Porque se ela tiver aquela mutação genética, eu posso escolher dar ou não um remédio para ela. E esse remédio, ele vai aumentar de forma considerável a chance de cura daquele paciente. E se eu não testar essa mutação e não saber que esse paciente tem essa mutação, a chance da doença voltar é muito grande. Ou dele não responder adequadamente ao tratamento. Então, essa é a medicina de precisão. Deu para entender? Sim, agora, esse estudo, esse trabalho, ele está nas mãos do hematologista. Ele está nas mãos do médico solicitar, né? Dos laboratórios também, fazerem uma interação entre os clínicos e entre os laboratórios para que a gente oriente quais testes devem ser realizados para que o tratamento... O clínico geralmente já pede, né? Mas a gente pode também discutir, baseado em cada tipo de tumor, né? O patologista... ou nós, como hematologistas, eu faço um exame específico que chama citometria de fluxo, a gente pode orientar o clínico e falar, olha, esse tumor, ele tem mais chance de ter aquela mutação, vale a pena você solicitar para a gente ver como que vai ser a individualização desse tratamento. E os protocolos, eles preconizam já, né, alguns testes já básicos, a gente tem o protocolo de tratamento da leucemia sendo reiniciado e atualizado no Brasil pelo Grupo Brasileiro de Tratamento da Leucemia. Então, alguns testes, né, mínimos obrigatórios já são solicitados, mas a gente sabe que nem todo local consegue fazer esses testes. Então, a gente precisa que seja divulgado, que os pacientes saibam que existem esses testes, para que eles solicitem, né, solicitem ao convênio, solicitem ao SUS, para que a gente consiga melhorar a chance de cura dessas crianças, que é muito alta. Em quem o Brasil tem que se espelhar hoje em medicina de precisão? Qual é o país que manda melhor nesse tema? Olha, Mauro, assim, a gente tem que lembrar que, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm, né, a gente tem centros internacionais de tratamento, o MD Anderson, o Johns Hopkins, em pediatria a gente tem o St. Jude, só que a medicina americana, ela é a medicina mais cara do mundo, né? A gente sabe que é um sistema de saúde muito caro. E a gente tem também, na Europa, diversos países que têm um tratamento excelente, tem um tratamento público, como o Reino Unido. Então,
Eu acho que a gente tem um SUS no Brasil que é um sistema inspirado no Reino Unido, né? Que é inspirado mais no Reino Unido, mas que tem algumas diferenças, e a gente tem que tentar viabilizar isso da melhor forma possível, né? Que seja economicamente viável, mas que os pacientes tenham realmente o melhor tratamento, porque a gente sabe que entre o diagnóstico e o início do tratamento, às vezes a gente tem um tempo muito grande, e esse tempo ele pode ser crucial entre você definir se o paciente vai ter uma alta chance de cura ou uma baixa chance de cura. Então, é claro que a gente tem que comparar com os outros países, mas lembrando da nossa realidade. Mas a gente tem muita coisa que a gente pode melhorar aqui no Brasil com a nossa realidade, isso que é importante. Faltando 15 minutos para 1h agora, a gente segue aqui para mais um tema. No programa Gente que Fala de hoje, estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Doutor Murilo Aranha, olha, 2022 foi marcado por incertezas e desafios para o setor da saúde, não é verdade? Foi um ano de mudanças regulatórias, muitas movimentações, inflação, crise de desabastecimento de alguns insumos, avanços na medicina e surgimento de novos surtos de doenças. Aí, nas expectativas para 2023, muita controvérsia. Por um lado, o setor tem conseguido aumentar o número de beneficiários e, por outro, teme impacto dos seguidos cortes no orçamento do governo. Esses cortes a gente ouviu falar, né, no final do ano passado, quando a gente estava aí às vésperas da votação do orçamento, corte que acabou não acontecendo, né? A gente teve aí alguns dias atualização da comissão mista do orçamento lá do Congresso, né? 183 bilhões e 800 milhões este ano aqui para a saúde, uma alta de 12,85% em relação ao ano passado. Qual que é o seu olhar sobre tudo isso, doutor? Mauro, eu vou dividir até meu posicionamento no aspecto público em relação à verba que foi aprovada, né, para esse próximo ano, e no aspecto particular em relação às previsões. No aspecto público, felizmente, né, não houve o corte, porque de todos os números que nós vimos em relação a procedimentos, a solicitações, né, sejam elas administrativas ou judiciais, em relação a procedimentos, concessão de medicamentos, tudo que usa o Sistema Único de Saúde, o valor é muito maior, porque o que acontece? Existe um valor previsto, né, que é contabilizado na verba, existe a aplicação da lei em relação àquele sistema inflacionário, né, aquilo que está previsto, tanto em relação a condições médicas, mais a correção dos valores, e existe aquilo que acaba sendo, entre aspas, não previsto, e ele é judicializado e entra para as contas. Então, assim, felizmente não tivemos um corte, felizmente temos um valor aí que, a princípio, pelo menos em planilha, atende às necessidades, mas sabemos que na prática precisamos melhorar e muito isso, né? Mas é uma notícia boa, no aspecto público é uma notícia boa em consideração do que nós estávamos aí a receber, que era o corte. Agora, no aspecto particular, preocupa um pouco, porque, por exemplo, nós tivemos aí em 2022 a sanção do rol exemplificativo da ANS, né? Em setembro e outubro tivemos a aprovação, e isso, desde então, gera um grande desconforto a algumas pessoas, né, que tratam de planos de saúde, que tratam de correção, porque este fator, ele com certeza, ele vai para o índice atuarial, né? Ou seja, os planos de saúde em 2023 provavelmente terão uma boa correção. Um plano ele pode ser corrigido por 3 motivos legais, né? A inflação do ano, a faixa, né, etária do segurado em relação ao seguro-saúde e a sinistralidade, né, ou seja, o percentual de sinistralidade daquele grupo. A sinistralidade, dado o rol exemplificativo agora legal, ela tende a aumentar e muito com os planos de saúde de forma particular. Então, esse valor, com certeza, ele vai subir. Apesar que nós temos um espelho, né, ao mesmo tempo que temos as grandes operadoras de saúde, que tiveram resultados recordes em 2022, eles também são as pontas na judicialização dos processos, mas o resultado previsto
para 2023 em relação a tudo que aconteceu em 2022 é altos índices de correção dos planos de saúde e provavelmente a continuidade, a infeliz continuidade de algumas negativas, né, até que essa sanção de fato do rol exemplificativo se torne efetiva pelos planos de saúde. O que a gente sabe que não funciona, que nem colocou, a doutora Ana Cláudia colocou, muitas vezes temos alguns problemas com o plano, né, em relação à concessão, a uma questão de exames genéticos, mesmo estando previsto, né? O rol agora é considerado exemplificativo, mas faz tempo que as diretrizes unificadas da ANS, né, as DUTs, e os rols da ANS, eles já estabelecem que alguns critérios específicos, né, de patologias, eles são atendidos de forma clara pelo seguro-saúde, eles têm que ser segurados, e não pode ser objeto de empecilhos, né? Não podem surgir ali óbices, e o que é justamente o que os planos fazem, colocam, existe uma carência, que na verdade a lei fala que não pode, mas é bem aquela entrelinha, né? Aquela referência da página 228 da lei, e às vezes as pessoas não sabem. Então, o aspecto da saúde no âmbito particular, no plano de saúde particular, ele é de fato preocupante, Mauro, por conta dessas questões que são questões aí técnicas, utilitárias, financeiras. O que falta muito, né, doutor Murilo, é a transparência das planilhas, das operadoras, enfim, a gente sempre fica desconfiado porque você falou das negativas, né? Então, muita negativa, ou seja, o usuário, beneficiário do plano paga e não recebe pelo serviço que ele paga. Então, a operadora já não gasta o dinheiro aí. Outra questão, os aumentos que são absurdos, né? Muito maiores do que a inflação. E terceiro, a sinistralidade, que me parece que não se confirma exatamente. As pessoas estão saindo dos planos de saúde porque perderam seus empregos, porque não tem condição de bancar os aumentos inflacionários e estão indo para o sistema público de saúde. Então, essa sinistralidade também não está muito convencendo de que é isso que está fazendo pesar no bolso das operadoras. Sim, Mauro, sim. Na verdade, inclusive, no judiciário, quando entramos com o processo de correção, né, a monetária, correção em relação a valores, para averiguar, o plano de saúde ele é obrigado a entregar o cálculo atuarial, aquele cálculo de sinistralidade registrado em cartório, né, e aprovado publicamente para vincular aquela correção, ou seja, não é só o aspecto particular, né, a ANS prevê isso desde 1999. E, assim, posso te garantir que 95% dos casos os planos de saúde não entregam esse resultado, porque eles não conseguem justamente comprovar o que você disse, essa sinistralidade, essa ocorrência negativa, mas os valores continuam a aumentar. Sim. E o que fazer para mudar esse cenário e fazer com que as operadoras entreguem, de fato, de forma transparente o que tem que ser feito, né? Sim. Mauro, sendo sincero com você, hoje recebemos muitos pedidos no escritório de correção, de concessão, a um ponto em que chegamos na seguinte postura. Primeiro, nós sempre encaminhamos a uma reclamação administrativa na ANS, né? Então, fazer um protocolo na ANS, uma reclamação administrativa, mandando o número de carteirinha, e muitas vezes até resolve. Tá? A própria reclamação na ANS, o convênio já entende como aquele paciente, porque é uma análise de risco, né? Vindo um pouco para o lado judicial, é uma análise de risco. O convênio ele nega, por exemplo, 1.000 procedimentos e ele contabiliza já nessa negativa desses 1.000, 100 vão judicializar. Só que desses 100, os 900 que não judicializaram, compensa. Então, nós chamamos isso de análise do risco jurídico, né, no fator financeiro. Então, isso é feito. Quando você faz uma reclamação na ANS, você passa para o outro lado da balança nessa análise de risco, né? O plano de saúde já fala, opa, o Mauro, provavelmente ele vai acionar, já vamos tentar resolver a situação aqui. Contanto, alguns problemas, algumas questões próprias, né? Aí depende muito de qual é o exame, qual é o procedimento, né? A ser envolvido, se ele é caro, se ele não é, se é algo que já foi estabelecido, se a própria rede do seguro-saúde, né, do plano de saúde, possui um sistema credenciado próprio ou não. Algumas questões elas são, de fato, negadas mesmo com reclamações na ANS. E aí não há outra escolha, muitas vezes, ao paciente, né, ao segurado, a não ser entrar com pedido no judiciário para garantir esse direito. Porque, como a doutora Ana Cláudia colocou, apesar do Estados Unidos ser o primeiro, né, o país com mais caro do mundo em matéria de saúde,
O Brasil, ele está bem atrás dos Estados Unidos, mas ele não está atrás em relação à acessibilidade à população. Então, assim, por isso que nós vemos, aliás, desde 2018, um índice crescente, elevadíssimo, em relação a processos no judiciário de questões médicas, né? Planos de saúde, especialmente. Até uma observação para finalizar, Mauro, o Conselho Nacional de Justiça, desde 2019, se eu não me engano, ele registra como classificação própria em todos os tribunais para índice de número, que não acontecia, porque entrava só como classificação de direito do consumidor, né? Nós estamos aqui diante do direito do consumidor. Mas a subclassificação de planos de saúde, ou seja, desde então, o próprio Conselho Nacional de Justiça, ele se preocupa com esse aumento de índice, e aí para envolver políticas públicas, né, para resolver essa situação. Então, o resultado final é a judicialização para garantir o direito, não tem muito segredo nisso. 5 minutos para 1h da tarde. Agora, bem rapidinho, gente, perguntas da nossa audiência, uma para cada um. Eu vou pedir a resposta em poucos segundos, tá bom? Para que a gente possa responder a todas elas. E no final a gente divulga aí os canais de todo mundo. Jaime do Jardim Bonfilholi, obrigado, seu Jaime, aqui pela participação sempre. Doutor Caio, ele quer saber se o diabético tem risco maior de glaucoma e como prevenir. Bem breve, doutor Caio. Na realidade, o paciente diabético ele tem mais risco de ter a retinopatia diabética do que glaucoma, né? E a melhor maneira de prevenir qualquer alteração, qualquer complicação do diabetes, que as principais são retinopatia diabética, alteração renal e alteração das extremidades, da sensibilidade, é o controle adequado do diabetes. Então, eu costumo dizer que se o paciente tiver um controle adequado do diabetes, ele não vai ter nenhum problema nem nos olhos, nem no rim, nem nas pernas. Controle adequado do diabetes, e o diabético acho que tem que visitar mais vezes o oftalmo do que uma pessoa que não tem diabetes, né? Correto. Também, sim. A Juliana Rocha no Instagram, a doutora Ana Cláudia, pergunta por que os casos de câncer infantil têm aumentado tanto e quais são os principais vilões desse aumento? Olha, a gente tem realmente um aumento do câncer infantil, mas a gente tem também um aumento do diagnóstico, né? Então, antigamente a gente não tinha um diagnóstico tão precoce, então hoje a gente tem toda a sociedade mais atenta, os médicos, os pediatras gerais. Então, a gente sabe que o câncer na infância ele é um exame genético, na maioria das vezes, né? Não é uma doença adquirida, como o tabagismo, né? Que leva a outros tipos de câncer no adulto. Mas existem algumas hipóteses em relação à alimentação, né, radiação, não celular, tá? Radiação mesmo, e radiação, né, de exames, né, enfim, coisas que podem acontecer, e aí isso pode levar a um aumento de câncer. Então, os cuidados desde a gestação, com a alimentação adequada da mãe, isso tudo tem uma importância na prevenção do câncer infantil. Doutor Edson, a Daniela Neves no YouTube pergunta o que já se sabe sobre a nova variante XB 1.5, que nos Estados Unidos ganhou o apelido de Kraken. A gente já falou a respeito no programa. O que dá para acrescentar para ela? A XBB 1.5, que nos Estados Unidos já representa 40% dos casos de Covid, né? Bem brevemente. Conforme a gente comentou, a gente ainda não tem o dado, mas que provavelmente, do ponto de vista clínico, ela não tem uma peculiaridade. Como eu disse, a gente vai ter mais e mais e mais variantes. O mais importante hoje é a gente se fixar nas medidas preventivas e realmente continuar investindo e apostando que vacina vai ser o meio que a gente tem de que a gente possa conviver com a Covid, tendo a vida o mais normal possível. Doutor Murilo Vera Lima, no Facebook, pergunta, ela diz o seguinte, ela afirma que recentemente o Ministério Público entrou com uma ação para obrigar o SUS a cobrir o tratamento de pacientes de câncer. É a solução? É a pergunta dela. Mauro, não é a solução, é um caminho jurídico, mas de fato não é a solução. A solução ela precisa ser prática, né? O Ministério Público entrou com uma ação, foi aplicada uma multa de 100 milhões por conta do descumprimento da regra de 60 dias dos pacientes oncológicos, que nem foi colocado pelo doutor Edson, inclusive pela doutora Ana. Só que acontece,
a burocracia até a aprovação, né? Eu digo isso em relação ao Ministério da Saúde, né? A burocracia interna administrativa, até chegar no médico. O médico, muitas vezes, ele aprova a realização de exames, aprova o tratamento, mas até você conseguir obter isso, é essa parte prática que demora, é a parte burocrática. Então, judicializar não é a solução para o aspecto público, muito pelo contrário. Nós temos que... Mas é um caminho. E aí fazer um trabalho mais efetivo e rápido aos pacientes, porque os médicos, muitas vezes o doutor prevê lá a urgência, pegamos muito isso, tratamentos por urgência, um paciente oncológico, e passaram-se já 50 dias e o paciente não teve acesso à realização do exame porque não consegue agendar. Então, desburocratizar é a solução. Vamos aqui para o nosso encerramento, bem breve para cada um, pouquíssimos segundos. Sua despedida, doutor Murilo, e seus canais. Mauro, eu agradeço o convite, agradeço a presença aqui dos colegas, por estar presente com eles. Estou disponível no Facebook, no Instagram, murilo.aranha. Estou lá à disposição para tirar dúvidas jurídicas de todos, médicos, pacientes, quem precisar. Muito obrigado. Doutor Edson Abdala, seus canais, bem rapidinho. Muito grato, foi um prazer. Instagram, Edson Abdala. Para os demais canais também, Twitter e Facebook. Muito grato. Obrigado pela presença. Doutor Caio Vinícius, seus canais. Obrigado, Mauro. Parabéns pelo programa. Acho que é fundamental a gente orientar a população. E meu Instagram é caio.regatieri. Doutora Ana Cláudia, seus canais, sua despedida. Obrigada, Mauro, pelo convite, em nome de toda a Rede DASA também. O meu Instagram é doutora.ana.claudia.carramaschi. Precisar de qualquer coisa, é só comentar lá que a gente conversa. Muito obrigado pela presença de vocês todos, parabéns aí pelas exposições. Termina aqui a sessão do programa Gente que Fala de hoje, quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Participaram com a gente hoje doutora Ana Cláudia Carramaschi Vilela Soares, hematologista pediátrica da DASA Genômica, o doutor Caio Vinícius Saito Regatieri, médico oftalmologista, professor do Departamento de Oftalmologia da Unifesp e diretor científico do Grupo OPTI Oftalmologia, Dr. Edson Abdala, infectologista do Hospital 9 de Julho, e o Dr. Murilo Aranha, advogado especialista em Direito Médico. O programa Gente que Fala é realização da ABCOM, na técnica da UALTV, o Sérgio Oliveira. Sérgio, valeu aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na UALTV, a direção-geral do jornalista Alberto Luchetti. Você, espectador, você, internauta, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã a partir do